Seja bem-vindo ao canal da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Você sabia que tem engenheiro que fatura muito bem e mesmo assim vive no aperto financeiro? Pois é, o problema quase nunca é a falta de trabalho. O problema é a bagunça na gestão do dinheiro. Misturar conta pessoal com conta do escritório, não saber quanto realmente sobra no fim do mês, gastar mais do que ganha, isso tudo é receita para dores de cabeça. A organização financeira do profissional e do seu escritório pode ser, e geralmente é, a virada de chave para a sua tranquilidade e crescimento. Não precisa ser complicado, só precisa ser feito do jeito certo. E esse é o assunto desse episódio número 13 da série Empreendedorismo e Planejamento Estratégico para Engenheiros, da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Não sai daí! Sabe o que a Mútua pode fazer por você e sua família? A Mútua é parte do sistema Confea-CREA, que atua para valorizar os profissionais das áreas tecnológicas. Ela é o braço direito que apoia esses profissionais quando eles mais precisam. Com o programa de inclusão, previdência complementar, planos de saúde, seguros e financiamentos, além de benefícios exclusivos para mulheres e pessoas com deficiência. Agora você já sabe, a Mútua é uma parceria para o seu futuro. A Mútua é para todos. A administração financeira é uma competência indispensável para qualquer engenheiro que deseja empreender com estabilidade e sustentabilidade. Muitos profissionais técnicos ignoram essa área, confiando apenas na capacidade produtiva ou no volume de projetos. No entanto, sem controle financeiro, mesmo um bom faturamento pode não se converter em lucro ou em tranquilidade. E hoje é dia de falar da importância de cuidar tanto das finanças pessoais quanto das contas do escritório. E eu vou tentar aqui uma abordagem simples, mas eficaz. O dinheiro do escritório não é o seu dinheiro, e o seu dinheiro pessoal não deve pagar as contas da sua empresa. Quando misturamos essas duas coisas, perdemos totalmente a clareza dos resultados. Esse conceito é básico, mas é poderoso. Um erro muito comum entre os profissionais liberais é misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Isso compromete a clareza dos resultados e impede a tomada de decisões estratégicas. A separação formal entre as contas permite saber quanto o escritório fatura, quanto custa para o escritório funcionar normalmente e quanto efetivamente sobra no fim do mês. Além disso, viabiliza o cálculo de indicadores financeiros e a responsabilização de cada parte pelo seu papel. O gestor pelo desempenho da empresa e o profissional pelo seu padrão de vida pessoal. Sem saber o que é custo, o que é lucro e o que é salário, fica impossível tomar decisões acertadas. Por isso é importante definir um valor que o seu escritório precisa pagar pelo seu trabalho de administrar ou de ajudar a administrar o seu negócio. O nome disso é prolabore. E não precisa ser um valor alto. Pode ser abaixo do que você ganharia fazendo o mesmo trabalho para outra empresa. O importante é que o valor esteja determinado e que seja exequível. Isso organiza as contas pessoais e mostra com clareza o desempenho real do seu escritório. Sua vida financeira pessoal é parte essencial do seu sucesso profissional. Você precisa de estabilidade para liderar o seu negócio com confiança. Controlar as finanças pessoais é parte do trabalho do engenheiro empreendedor. A vida privada do profissional deve estar equilibrada para que ele possa liderar o negócio com segurança e tranquilidade. Isso envolve manter os gastos dentro da renda disponível, formar uma reserva de emergência para lidar com imprevistos e planejar objetivos de médio e longo prazo, como aposentadoria, educação dos filhos ou investimentos patrimoniais. A organização pessoal fortalece a disciplina
e influencia positivamente a gestão empresarial. Por isso, mantenha-se sobre 3 pilares importantes. O primeiro é gastar menos do que ganha. Evitar que o aumento de receita leve automaticamente a um aumento de despesas. Esse é o principal desafio, principalmente para quem está no início da carreira, pois existe sempre uma grande demanda reprimida de gastos, muitas vezes importantes, mas é importante a contenção e a disciplina. O segundo pilar é ter uma reserva de emergência, pelo menos 6 meses das suas despesas pessoais. E o terceiro, capaz de fazer essa mesa ficar de pé, é investir com objetivo. Aposentadoria, casa própria, educação dos filhos, tudo precisa de planejamento. Uma coisa muito importante para a gestão das finanças pessoais é a renda passiva. Mas antes de falarmos sobre renda passiva, vamos definir o que é renda. Em economia, chamamos de renda a remuneração dos fatores de produção. Por exemplo, salários é a remuneração do fator de trabalho, aluguéis é a remuneração do fator terra, juros e lucros, que é a remuneração do capital. Algumas dessas rendas são ativas, geradas a partir do trabalho, e outras são rendas passivas. O arquiteto e escritor Jean Tozeto, que é a minha principal referência em gestão financeira, define a renda passiva como sendo aquela renda que você recebe sem ter um ofício ativo em função dela. Ou seja, é aquela renda que vem de um ativo que você comprou, construiu, desenvolveu ou herdou. Trata-se de um investimento de capital ou de trabalho que é feito uma vez e que produz rendimentos de tempos em tempos, por algum tempo ou para sempre. Cada unidade de renda passiva geralmente rende um pouquinho. Portanto, o que se deve fazer é construir uma base de investimentos em renda passiva cada vez maior, para ativar o que o Jean chama de a bola de neve dos juros compostos. Isto se explica porque ativos financeiros rendem dividendos, e você pode reaplicar esses dividendos na compra de novos ativos geradores de renda passiva. Eu vou dar aqui alguns exemplos de investimentos em renda passiva. Escrever um livro e receber um percentual do preço de capa cada vez que um exemplar é vendido. Escrever uma peça de teatro, uma música, um roteiro de filme e receber royalties pelos direitos de exibição ou execução. Patentear uma invenção e receber royalties pelos direitos de fabricação. Investir na bolsa de valores em ações de empresas que pagam dividendos. Investir na bolsa de valores em cotas de fundos imobiliários que pagam rendimentos de aluguéis de grandes empreendimentos. Ou trabalhar durante muitos anos, décadas, e depois receber mensalmente a renda da aposentadoria. Um engenheiro, assim como um arquiteto, um jogador de futebol, um pintor de paredes, vive da sua renda trabalhada, ou seja, tem renda enquanto pode dedicar o seu tempo e a sua energia para o trabalho. Isso é o que chamamos de renda ativa. Embora a renda ativa possa ser muito interessante no presente, é muito perigoso apostar o seu futuro na renda ativa. E também devemos observar que, ao escrever um livro, compor uma música, desenvolver uma invenção ou qualquer outro tipo de produto que gera renda passiva, não temos como saber, com um bom nível de segurança, que o resultado irá realmente aparecer e ser compensador. E por quanto tempo? Por isso é interessante considerar, enquanto ainda temos renda trabalhada, o investimento em ativos financeiros geradores de renda passiva. E a principal alternativa nesse caso, segundo o Jean Tozeto, é investir na bolsa de valores, em ações de empresas que pagam dividendos ou em cotas de fundos imobiliários. Para isso, o profissional precisa organizar as suas finanças pessoais e, como a gente falou no item anterior, garantir que os seus gastos sejam pelo menos um degrau abaixo dos seus ganhos. Somente isso irá permitir a constituição da poupança para a renda passiva. Afinal, entre outras coisas, a renda passiva representa uma rede de proteção que permite enfrentar, com maior tranquilidade, períodos de crise econômica pessoal, derivadas de um mau negócio ou de uma demissão, por exemplo, ou uma crise econômica generalizada, como as que acontecem de tempos em tempos aqui no Brasil. Nunca esqueça, a saúde financeira começa em casa.
A gestão financeira é o que permite enxergar o negócio como ele realmente é e não como parece ser. Quando você trata o seu escritório como uma empresa, que é o certo a fazer, precisa de um sistema mínimo de controle financeiro para funcionar com inteligência. Isso inclui conhecer bem os custos fixos e variáveis, registrar as entradas e saídas com regularidade, manter o fluxo de caixa sob observação constante, o que permite saber o dinheiro que vai entrar e o dinheiro que vai sair nos próximos dias ou nas próximas semanas. Isso é o que garante tranquilidade e permite planejar com antecedência. E, finalmente, calcular periodicamente os resultados operacionais. A gestão financeira não é uma tarefa contábil, é uma função gerencial. Ajuda o empreendedor a planejar os investimentos, ajuda a evitar dívidas desnecessárias e ajuda a identificar gargalos da rentabilidade. E é importantíssimo ter uma precificação correta dos serviços disponibilizados. Cobrar corretamente pelos serviços prestados é essencial para garantir a sustentabilidade do negócio. A gente vai tratar disso, da precificação, com muitos detalhes no episódio número 20. A precificação não deve ser baseada na concorrência nem na intuição. Precisa ser baseada, primeiro, nos custos da estrutura, da manutenção do escritório e do processo de produção, e no valor que o produto representa para o cliente, ou seja, na diferenciação competitiva. Um modelo de precificação bem estruturado protege o negócio da informalidade e da competição predatória. Portanto, não deixe de ver o episódio número 20. O que não pode ser medido não pode ser controlado. E o que não pode ser controlado não pode ser melhorado. Essa frase é frequentemente atribuída a William Thomson, conhecido como Lord Kelvin. Sim, aquele mesmo da escala de temperatura que mede o zero absoluto. Há quem diga também que a frase é do Peter Drucker, Jack Welch, Benjamin Franklin, Leslie Wilcox e até Michael Bloomberg. Enfim, se alguém souber o verdadeiro autor, coloca aqui nos comentários, mas eu acho que é o Lord Kelvin mesmo. O importante aqui é observar como esse conceito é importante na gestão financeira de um escritório de engenharia. As finanças, especialmente em pequenos escritórios, são um terreno fértil para enganos e ilusões. Sem indicadores de desempenho financeiro, não é possível saber o que está realmente acontecendo. Indicador de desempenho é definido pela Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade como qualquer medição de característica de produtos e processos utilizado pela organização para avaliar e melhorar o seu desempenho e acompanhar o seu progresso. Ou, segundo John Oakland, no livro Gerenciamento da Qualidade Total, de 1994, são os meios pelos quais os objetivos são avaliados e que, para serem significativos, devem ser mensuráveis, pertinentes e importantes. O indicador de desempenho expressa uma quantidade, um número. Os números são mais fáceis de serem analisados e permitem uma avaliação mais fria da realidade. Indicadores subjetivos não são boas ferramentas. O indicador de desempenho deve ser mensurável, que é a característica do que pode ser medido, quantificável, objetivo, tangível. Deve ser pertinente, ou seja, que serve de ligação entre as áreas específicas de responsabilidades e os objetivos individuais de desempenho. E, por fim, ele precisa ser importante, ou seja, deve ter uma relação direta com as atividades que tenham impactos relevantes nos resultados principais. No caso da gestão financeira, os indicadores mais eficazes de desempenho são faturamento mensal, a relação custo-faturamento por serviço fornecido e a rentabilidade por tipo de serviço. Esses dados permitem identificar quais atividades são as mais lucrativas, onde estão os custos excessivos e como evolui o desempenho da empresa ao longo do tempo. Em outras palavras, os indicadores de desempenho revelam quais serviços são mais vantajosos e quais estão consumindo recursos sem retorno. Sem métricas, não há gestão, apenas improvisação.
É muito importante que um escritório tenha um sistema de controle e gestão financeira, sejam planilhas ou aplicativos. Mas atenção, não é necessário que o sistema seja sofisticado ou caro. Existem dezenas de soluções gratuitas e muito eficientes disponíveis na internet. O que é realmente importante é a disciplina no registro das informações financeiras. Isso precisa ser feito todos os dias. Quando o assunto é gestão financeira do escritório, apostar na memória é um péssimo negócio. Além disso, é interessante estabelecer uma rotina de revisão semanal ou mensal dos dados financeiros. Isso permite ações preventivas e mais segurança nas decisões. Reserve um momento da semana ou do mês para revisar entradas, saídas, prazos, saldos. E é recomendável também manter uma boa comunicação com o seu contador e entender minimamente os relatórios contábeis e fiscais. Finalmente, é importante dizer que a gestão financeira é muito mais do que um conjunto de técnicas. A gestão financeira exige uma mentalidade de responsabilidade e de disciplina. O engenheiro ou a engenheira que deseja crescer de forma estruturada precisa enxergar o dinheiro como uma ferramenta de trabalho. O dinheiro não deve ser visto como um prêmio, e a perda do dinheiro não deve ser vista como um castigo. Ter metas, fazer planejamento, revisar estratégias e corrigir desvios são atitudes que distinguem um profissional que é apenas um bom técnico daquele que é um verdadeiro empreendedor. Quem cuida bem do dinheiro conquista liberdade para inovar, investir e expandir. A saúde financeira, pessoal e empresarial, é um pilar estratégico para a engenharia empreendedora. Aplicar os conceitos apresentados aqui nesse vídeo é necessário, mas não é suficiente, para usar uma linguagem matemática. É preciso buscar formação complementar na área de gestão financeira. É preciso compartilhar experiências com colegas que enfrentam os mesmos desafios. Escritórios de engenharia equilibrados financeiramente valorizam o papel do engenheiro no mercado. Então, resumindo o que foi dito aqui, separe as finanças pessoais das finanças empresariais. Estabeleça um prolabore, um rendimento mínimo para você no seu escritório. Controle suas contas com rotina e com disciplina. Faça do fluxo de caixa uma ferramenta importante do seu dia a dia. E invista em conhecimentos e organização. A gestão financeira não é um fardo. É um dos instrumentos mais poderosos que você pode ter. Se você é um profissional de engenharia, de agronomia ou de uma das geociências do sistema Confea, CREA e Mútua, essa série foi produzida para você. A Mútua está fazendo esse investimento por acreditar no potencial empreendedor dos profissionais e por querer que eles estejam instrumentalizados para transformar os seus conhecimentos técnicos em negócios lucrativos e sustentáveis. Assista todos os vídeos, deixe seus comentários ou envie perguntas para mim. Eu terei grande prazer em responder se tiver ao meu alcance. Inscreva-se no canal da Mútua e compartilhe esse vídeo com algum colega que possa se interessar ou se beneficiar com esses conhecimentos. E até a semana que vem.